O nosso propósito aqui no Quai, na Rádio Gospel 1000, é esclarecer e trazer para você um estudo de sabedoria e de conhecimento. Eu sou o pastor É de Deus, aqui da Rádio Gospel 1000 e também do programa É de Deus na rádio, todos os domingos às 5 horas da manhã. O que a Bíblia fala sobre consultar os mortos? Eu quero ser objetivo aqui, para que você venha entender. A Bíblia diz que falar com os mortos é pecado. Preste atenção, vou repetir. A Bíblia diz que falar com os mortos é pecado. Os mortos, eles não têm como falar com você. Os mortos já estão mortos. Não podem falar conosco de maneira nenhuma, nem nos ajudar de maneira nenhuma. Quando precisamos de ajuda ou orientação, devemos falar com Deus, que Ele não está morto. Ele foi para a cruz, ressuscitou e Ele mesmo disse, onde estiver uma ou duas pessoas, ali eu estarei presente. Não está morto, como Maria, João, Tiago, Pedro, São Jorge, São Judas, não sei quem, está morto. Foi feito túmulo colocado e não tem prova nenhuma que eles voltaram a viver. Só para você ter uma ideia. Os mortos, eles estão separados do mundo dos vivos. Aprenda isso aqui. Isso é coisa muito, muito séria. Não tem mais contato com vivos. Mortos não têm contatos com vivos. Mas como assim, pastor? Preste atenção. Os mortos, eles não podem nos ouvir nem falar conosco. De jeito nenhum. Aprenda isso aqui. Se alguém te disse que fala, é demônios falando, eu vou te provar na Bíblia. Os mortos não se tornam deuses. Aprenda isso. Pessoas que idolatram deuses, estátuas de barro, de pedra, de bronze, estão totalmente perdendo seu tempo e equivocados. Por exemplo, como é que eu vou falar com a estátua de barro? Fala para mim. Ela vai me responder? Ela vai me dizer alguma coisa? Não vai. Então, o diabo, ele está aí para pegar você pela palavra. Quando você alimenta a chamar o nome de alguém e você sabe que essa pessoa morreu, quem apresenta para você? Demônio. Às vezes você tem um sonho e fala assim, eu sonhei com a minha irmã, sonhei com meu pai, sonhei com a minha mãe, né? Pessoas que morrem. Você não sonhou, querido. Foi inimigos que apareceram na imagem, na reflexão daquela pessoa, porque a sua mente captou aquilo e você viu demônios na sua frente. E falou com demônios. Não falou com seu pai nem com a sua mãe. A Bíblia diz que quem morre não tem contato mais com vivos. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Os mortos não podem nos ouvir nem falar conosco. Os mortos, eles não se tornam deuses. Não sabem tudo, nem têm a resposta para tudo. Só Deus, aleluia, tem as respostas que precisamos consultar realmente. E não consultar mortos. Na realidade, consultar mortos, querido, é um insulto a Deus. Aprenda isso. As pessoas que ficam invocando o nome de quem morreu, de não sei quem, não sei mais para cá, está insultando Deus. Isso é muito sério, porque pomos a nossa esperança na pessoa errada. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tentar comunicar com os mortos, você que anda comunicando com mortos, é muito perigoso, porque é chamar demônios. Você não sabia disso? Você está chamando demônios. Ou seja, o diabo é o pai da mentira. E é uma mentira acreditar que podemos falar com os mortos. Abra sua Bíblia agora no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Olha o que está dizendo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não fala a verdade. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então vamos lá. Muitas experiências genuínas de comunicação com os mortos são demônios fingindo, aprende isso aqui, ser as almas dos mortos. Deu para entender agora? Deu para entender? Então mesmo médiuns falsos que tem por aí, que inventam tudo, inventam história, arriscam chamar demônios a sério, irmão, sem querer. Aprenda isso. Eles começam a chamar pessoas e vem demônios para ele, porque não tem sabedoria, não tem conhecimento, não busca sabedoria. Orar para os santos, irmão, também, e para Maria, também é errado. Aprenda isso aqui. Se você vê alguém orando aí por Maria, que já morreu, por São João, está tudo errado, porque eles estão o quê? Mortos. Então, mesmo estando no céu, entre aspas, que ninguém está no céu ainda, porque Jesus ainda vai voltar
para buscar os eleitos, e Maria, João, Tiago, Pedro, todos eles que morreram, que foram sepultados, vão voltar. Então, eles não podem nos ajudar, nem interceder por nós. Só Jesus, aprenda isso, intercede por nós, porque ele está vivo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Olha o que é que diz. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus. Amém? Deixa eu falar aqui para você e te dar um exemplo de alguém na Bíblia muito conhecido, na história, que tentou falar com o morto. Olha o que é que deu. O caso de Saul, que tentou obter a orientação dos mortos. Para você, para servir de exemplo para você que está aí me ouvindo, que tenta falar com o morto, que diz que fala, que disfarça, que não faz sei o quê. Presta atenção. Depois que Deus o rejeitou como rei, Saul tentou falar com os mortos para obter orientação. Ele procurou uma médium e lhe pediu para chamar o falecido profeta Samuel. Samuel tinha morrido. Escuta isso aqui. 1 Samuel capítulo 28, versículo 5 a 8. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, ele teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Dor. Saul então se disfarçou, olha só como o demônio faz, vestindo outras roupas, tirou suas roupas de rei e foi lá, que nem um mulambento, e foi à noite com os 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, dizendo e fazendo subir aquele cujo nome. Preste atenção aqui. A Bíblia, irmão, ela não diz se foi um demônio fingindo ser Samuel, ou se Deus abriu uma exceção e deixou o verdadeiro Samuel falar com Saul. Esse detalhe não é importante. O mais importante foi o resultado da conversa. O espírito de Samuel condenou Saul por seus pecados e anunciou que ele iria morrer no dia seguinte. Saul acabou morrendo porque foi desobediente a Deus e consultou os mortos. Para você que consulta os mortos, cuidado, não brinca com Deus não, tá bom? Brinca com todo mundo, mas não brinca com Deus não, que você vai se dar muito mal. 1 Crônica, capítulo 10, versículo 13 e 14. Saul morreu, irmão, dessa forma, porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar um médium em busca de quê? De orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, irmão, falar com um morto não o ajudou em nada, antes confirmou a sua condenação. Começa a pensar nisso. Eu, pastor de Deus, todos os dias aqui no Quai, de 7 às 9 da manhã, trazendo para você, também na Rádio Gospel 1000, para mais de 190 países, há 18 anos, louvando o Rei da Glória. Fica comigo, porque é de quem? É de Deus.